E aí, meus queridos, bom dia! Vamos aqui curtindo um friozinho aqui no interior do Paraná. Não sei onde você está, mas aqui tá frio pra caraca, velho. Você tem noção? Uma frente fria que veio congelar nossas vidas. Mas estamos sobrevivendo como todos os anos, né? E querendo ou não, é uma delícia o frio também. O frio traz várias coisas legais. Eu tava essa semana, vocês não têm noção a quantidade de e-mails e de mensagens que eu recebi de alunos questionando sobre uma notícia que rodou a internet, uma notícia que ganhou aí várias páginas, vários jornais, vários meios de comunicação dentro da própria internet, noticiaram que a partir de agora o brasileiro nato poderia ser extraditado, né? E aí eu tenho recebido vários questionamentos dos alunos perguntando exatamente isso. Tipo, professor, cai na prova, não cai na prova, o que eu faço a partir de agora com essa informação, né? Para quem está no curso presencial, para quem está aqui sempre comigo, é mais fácil a gente conseguir contornar esses mitos, né, que se criam nas notícias da internet. Né? O sociólogo Zygmunt Bauman, ele tem uma crítica bem severa ao uso das redes sociais hoje como veículo de coalizão social. Porque ele diz que, ao mesmo tempo que ele parece unificar, ele na verdade ele afasta as pessoas porque ele cria um ambiente totalmente descartável, né? E esse ambiente descartável é: se essa pessoa concorda comigo, eu me associo a ela, faço parte do grupo dela. Se essa não concorda comigo, eu simplesmente vou lá e deleto dela. E isso vai criando uma ficção social, como se a sociedade estivesse se tornando mais unida, mas na verdade ela está se tornando muito mais separada. Por quê? Porque eu consigo agora me aproximar só daquelas pessoas que concordam comigo. E sob essa perspectiva, tudo que se vê na internet, as pessoas vão consumindo de forma inconsequente. Vão consumindo de forma inconsequente e elas multiplicam essas informações, né? E aí viralizam informações completamente equivocadas. E eu estou me relembrando aqui de uma notícia de um jornal, um grande jornal do Brasil inclusive, que falou assim: em decisão inédita, o Supremo Tribunal Federal autoriza extradição de brasileiro nato. E foi em cima dessa notícia que vários alunos vieram para cima de mim. Então o primeiro ponto é o seguinte, meus queridos: não existe decisão inédita do STF autorizando a extradição de brasileiro nato. Né? O que houve foi uma interpretação completamente equivocada de quem viu o julgado, que não tinha conhecimento jurídico, interpretou ele de uma forma completamente equivocada. Segundo ponto é que não tem decisão inédita do brasileiro nato perder nacionalidade, foi uma das coisas que o jornal coloca. A perda da nacionalidade do brasileiro nato já está prevista na Constituição desde 88. Né? Então o brasileiro nato que adquiriu outra nacionalidade, segundo o artigo 12, parágrafo 4º, ele perde a brasileira. Tá? Salvo em dois casos, quando tem reconhecimento de nacionalidade originária ou de imposição de naturalização. O caso que foi noticiado e que viralizou e que todo mundo está questionando e perguntando se vai cair em prova, foi de uma brasileira nata que foi para os Estados Unidos, ela se naturalizou nos Estados Unidos, e quando ela se naturalizou, ela casou, depois ela volta para o Brasil, 2 dias depois o marido dela aparece morto, e o governo americano suspeita que ela que tenha matado o marido. Então, o governo americano pede a extradição dela. Ela fala: não posso ser extraditada porque eu sou brasileira nata. O que o STF decidiu foi: peraí, se você se naturalizou voluntariamente, você não é mais brasileiro nato. Por quê? Naturalizar-se ou adquirir outra nacionalidade gera perda da nacionalidade brasileira. Foi essa a decisão do STF. O STF fez nada de novo, ele simplesmente confirmou que a Constituição já dizia que o brasileiro nato, se adquirir outra nacionalidade, ele perde a brasileira. A grande inovação que pode aparecer em umas provas jurídicas é que essa perda da nacionalidade, segundo o Supremo, ela ocorre de forma tácita. Ou seja, adquirir outra nacionalidade, você perde tacitamente a brasileira, sem a necessidade de uma declaração formal dizendo que você perdeu essa nacionalidade. Então, essa foi a grande inovação, ou melhor, esclarecimento que o Supremo deu. Agora, equívocos que a internet foi espalhando e as pessoas foram consumindo e corre risco de errar essa questão na prova.
Do tipo, agora brasileiro nato pode ser extraditado. Não, brasileiro nato não pode ser extraditado nessa modalidade de extradição passiva, tá? Que é o quê? Que é quando outro país pede extradição do brasileiro. Não, o brasileiro nato não pode ser extraditado. Isso não mudou. Isso é o que está na Constituição, artigo 5º e 151. Então, isso não mudou. Brasileiro nato não pode ser extraditado, tá? Existe uma modalidade de extradição ativa, que é quando o Brasil pede extradição de alguém, e nesse caso qualquer pessoa pode ser extraditada, incluindo o brasileiro nato. Mas o caso constitucional, que é o que a maioria das vezes você vai encontrar em prova, é o da extradição passiva, que é quando outro país pede extradição do brasileiro para o Brasil. Então, não mudou nada. O brasileiro nato não pode ser extraditado, e a segunda coisa que continua confirmando o que estava na Constituição é: o brasileiro nato pode perder a sua nacionalidade caso ele adquira outra nacionalidade. Não existe novidade, não existe surpresa, não existe mudança no pensamento de prova. Essas questões podem cair na prova do INSS, que é o concurso que cai daqui a 2 semanas, nós teremos a prova aí? Sim, elas podem cair. Por quê? Porque são questões que foram vistas em sala de aula, né? Qualquer professor competente trabalhou essa matéria com você aí em qualquer lugar do Brasil. Professor, nunca ouvi falar disso aqui. Você não estudou da forma adequada. Porque essa é uma matéria básica para as provas do CESP. Sempre o CESP cobra esse tema e sempre a gente fala desse tema em sala de aula. Então, não tem nenhuma novidade nessa notícia. Por fim, eu quero te alertar para esse uso indiscriminado da internet. Eu já tenho trazido várias reflexões nesse sentido e outros divãs que eu tenho gravado, porque o que a gente vê são as pessoas compartilhando informações da internet sem sequer conhecer a veracidade dessas informações. E para finalizar, quero registrar um caso ocorrido em 2014, no litoral de São Paulo, onde alguém criou de sacanagem um retrato falado de uma mulher que pegava criancinhas para fazer magia negra. Vocês que são de São Paulo devem se relembrar desse caso. Eles pegaram e criaram esse retrato falado e colocaram na internet. Isso começou a viralizar de forma inconsequente dentro do litoral paulista. Um dia, viram uma mulher andando na rua, alguém olhou e falou: é ela que pega as crianças. As pessoas foram também de forma inconsequente, de forma irracional, espancar essa mulher até a morte. Resultado: constataram depois que aquele retrato falado era uma mentira, que não existia nenhum indício de criança morta nos últimos meses, por conta de qualquer tipo de magia negra, que era o que aquela notícia espalhava, e aquela mulher morreu. E hoje, nós estamos em 2016, passados 2 anos, os responsáveis não foram punidos ainda. Queridos, o uso da internet ele é muito saudável se ele te aproxima do conhecimento, se ele edifica a tua vida e edifica o meio social onde você vive. Agora, se você utiliza a internet como ferramenta de separação, como ferramenta de manifestação do seu ódio, da sua indignação, você está criando na internet um meio muito confortável de se manifestar, que não tem nada a ver com as manifestações sociais necessárias para a edificação de uma sociedade saudável. Porque sociedade saudável se comunica no trabalho, em casa, no casamento, no dia a dia na rua, que é onde nós temos realmente a realidade de uma relação social. A internet não. A internet cria ficções sociais. Ela cria relações completamente imaginárias, que não vivem todas as tensões de uma relação social. Então, assim, use as redes sociais para se relacionar de uma forma mais adequada, mais racional, mais crítica, sem consumir todas aquelas informações que são jogadas dentro da sua cabeça de forma irracional, de forma inconsequente, né? Simplesmente não fique sentado no sofá consumindo informações falando: pô, agora eu conheço tudo do mundo. Não, vai lá pesquisar, pesquisa a fonte, pesquisa o que está acontecendo, pesquisa a informação. Para quê? Para você não ser aí mais uma pessoa neste mundo simplesmente que está existindo, né? Sem ter uma vida como todos os seres humanos devem ter. Uma vida plena, feliz, razoável, cujas relações sociais existem, junto com seus conflitos, seus dilemas e todas as peculiaridades de uma relação social, que não tem nada de perfeito para sempre, né? Porque se existe uma coisa do ser humano que não existe, é perfeição. Beleza? Espero que essa reflexão te ajude para a prova, deixe você mais tranquilo em relação à informação da extradição e também te traga essa reflexão sobre o uso da internet. Beleza? Agora eu vou terminar meu chimarrão e fiquem bem nesse domingão maravilhoso do dia 1º de maio. Feliz Dia do Trabalhador.
Se você está de saco cheio do seu trabalho, estude, que a tua vida vai melhorar. Beijo no coração e até mais.